Falando em grande mídia, eu falei para vocês que o mundo não seria mais o mesmo depois daquele fatídico sábado, quando Elon Musk deu um socão na cara do Xandão metafórico. Né? E eu disse para vocês que a coisa só está começando, eu tenho que dizer para vocês que a coisa está só começando, eu sei de algumas coisas que ainda não dá para dizer, eu vejo algumas coisas que talvez as pessoas não vejam, e a grande mídia não sabe o que fazer. Eles estão absolutamente desesperados. Eu mostrei isso aqui na semana passada não, nessa semana, no último Paulo Figueiredo Show, e mostrei que há um misto de mau caratismo, mas também uma burrice crônica. O QI médio de um apresentador da Globo News ou de um comentarista da Globo News é geralmente ali perto da temperatura ambiente. Então é uma coisa do estúdio, que tem ar-condicionado. Então, assim, é uma coisa sofrível. A cada programa, a cada corte que eles colocam na internet, a gente, curiosamente, eles adoram colocar os cortes deles no Twitter, a gente vê um festival de imbecilidade. E eu quero dedicar esse pequeno segmento aqui do programa um pouco a como que estão sendo as reações no Brasil. Um pouco da imprensa, um pouco dos ministros do STF e, finalmente, vamos ouvir o que o povo está pensando. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Deixa eu botar um vídeo aqui para vocês e aí a gente comenta um pouco a Globo News. Cuidado, eu vou botar vídeo da Globo News, tirem as crianças da sala, tomem o seu Engov e o seu Dramin e o que mais for necessário. Vou botar aqui. Lembrar que a internet é já há bastante tempo o mundo real também, né? É ali que as pessoas negociam, se relacionam, vendem serviços, produtos, ou seja, precisa de regulação como qualquer outro espaço da nossa vida cotidiana. Dito isso... Newsflash, já existe regulação para a internet. Eu queria te falar, eu não sei quem é esse cara. Alguém no chat, por favor, me diz quem é esse cara, porque eu não sei quem é. Para mim, todas essas pessoas são as mesmas pessoas. Mas eu queria avisar para ele que tem um negócio chamado Marco Civil da Internet, que já diz o que é possível ou não na internet. A internet não é uma terra sem lei. Só que o Marco Civil da Internet não está sendo cumprido pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, o Marco Civil da Internet proíbe todas as práticas atuais do Supremo Tribunal Federal e essa não é o Mark Ruffalo, não, alguém falou aqui no chat. Todas essas práticas que vêm sendo feitas pelo STF são em violação à regulação que tem na internet. Agora, regulação na internet é diferente de regulação de rede social e regulação de discurso em rede social. Ora, isso é coisa... Eu vou falar isso, é muito importante que as pessoas guardem isso para a sua vida. Toda vez que você ouvir alguém falando que a liberdade de expressão precisa ser regulada, o nome disso é censura. O que é censura? Ora, a regulação da liberdade de expressão. Então as pessoas usam esse termo bonito, dá para usar para tudo. Você pode falar assim, olha, no governo militar no Brasil não tinha censura, tinha regulação dos meios de comunicação, regulação da produção artística. Não é terra sem lei. Você pode fazer... Mas na Alemanha... Vocês acham que na Alemanha nazista... Foi uma coisa importante para vocês. Os alemães são paranoicos com o negócio de lei. Tudo que era feito na Alemanha nazista era feito com um arcabouço jurídico gigantesco, que inclusive os ministros do STF aprenderam muito bem. Um arcabouço jurídico gigantesco. Então, na Alemanha nazista tinha liberdade de expressão, mas era liberdade de expressão regulada. Se eu disser para você que está em casa que a Constituição chinesa garante a liberdade de expressão, o que você vai falar para mim?
Então, quando essas topeiras falam esse troço, regulação da liberdade de expressão é a censura. Você não regula o discurso dos seres humanos. Isso foi uma conquista dos últimos 2 séculos e meio que parece vir se perdendo em alguns lugares do mundo. A esquerda parece estar tendo sucesso em derrotar isso. E é óbvio que esse imbecil, ele está falando sem nem saber o que ele está falando. A gente vai ver que ele vai falar muito mais coisas sem saber o que ele está falando. Há tempos que os especialistas se debruçam sobre o fenômeno das redes sociais e sobre esse personagem, Elon Musk, que acabou antes mesmo de... Especialistas, repare que tem especialistas envolvidos, eles adoram os especialistas. Quem são esses especialistas que esse cara lê? Eu não tenho a menor ideia, mas vamos adquirir o Twitter, ele já tinha uma atuação, digamos assim, bastante forte nas redes sociais, ele através do endereço dele e tudo mais. Deixa eu contar um negócio para você, newsflash, acho que você não acompanha muito a política mundial. Antes de comprar o X, o Elon Musk era o queridinho da esquerda mundial. Lembra? Ele foi o cara que construiu a fábrica mais bem sucedida de carros elétricos, salvou o meio ambiente que vocês tanto amam, e etc, etc. Ele era o queridinho, ele aparecia em todos os filmes, ele era incensado pela imprensa. Bastou ele comprar o X para ele se tornar o demônio encarnado para vocês. O que mostra que vocês não têm valores, vocês têm lado. Que ele ia demonstrando ali posições, digamos assim, no mínimo questionáveis, né? Isso vale para a época da pandemia, em que ele partiu de frente para bater no Anthony Fauci, que era o responsável ali pelo... Meu Deus, bateu de frente com o Anthony Fauci, que absurdo, né? Justamente bateu de frente com o homem que financiou a produção do vírus na China. E que errou em todas as medidas sanitárias e enfiou o mundo, trancou o mundo numa insanidade que hoje, graças a Deus, nós já sabemos o que é. Eu nem quero falar sobre esse assunto aqui no programa de hoje, mas graças a Deus nós já sabemos o quanto que esse cara estava errado. Que absurdo, Elon Musk bateu de frente com ele. Isso só mesmo um esquerdista pode bater de frente com o Anthony Fauci. Combate a pandemia lá nos Estados Unidos, né, o médico principal que estava por trás ali das ações contra a pandemia. Isso vale também para muitos comentários preconceituosos que ele já fez, criticando duramente a ideia do que é, o que não é politicamente correto e tudo mais. Isso vale... Que merda foi essa que ele acabou de falar? Nem ele sabe o que ele acabou de falar. É que ele quer dizer que ele não gosta das opiniões do Elon Musk, mas ele não pode dizer. Então, opiniões controversas, criticando, preconceituosas. Também para as seguidas vezes em que ele bateu de frente com medidas regulatórias, notadamente na União Europeia, na Austrália, no Canadá, em vários países. E aí eu aproveito que você citou o Guga para citá-lo novamente. O Guga sempre lembra, e a gente lembra junto também, que ele faz isso tudo no mundo todo, mas não faz na China. Na China ele tem a maior fábrica dos automóveis elétricos Tesla dele, onde o X... Seu imbecil. O X foi bloqueado, o Twitter, na época, foi bloqueado na China em 2009. Em 2009, quando o Elon Musk comprou o X, o Twitter, aliás, todas as redes sociais são bloqueadas na China, que é o caminho inevitável para o Brasil, e todo mundo lá usa VPN. Quando o X comprou, quando o Elon Musk comprou o Twitter, ele já era proibido na China. O que você quer que o cara faça em relação à China? O que ele está dizendo é que nos países, e a gente vai ver isso aqui, nos países onde o X opera, 2 países onde o X opera, o Brasil é o que mais desrespeita a lei. Ora, você está comparando o Brasil com a China, então? É isso? É essa teu parâmetro de comparação? Na China ele não faz nada. Repare o que ele está dizendo. 2 países que o Brasil opera, que o X opera, o Twitter opera, o Brasil é o pior deles em termos de liberdade de expressão. O Twitter já era, e o X continua sendo proibido. Ali ele não veste essa armadura de guerreiro da liberdade de expressão. Ali ele aceita todas as regulações, todas as regras, todas as proibições, sem pestanejar. Afinal de contas... Todas as proibições, porque ele não está lá nesse mercado com essa plataforma. Está fazendo bilhões com isso. Agora, no restante do mundo, ele é visto como cada vez mais menos uma pessoa apolítica. No resto do mundo, vide as redações do jornal. E mais, uma pessoa que, pelas suas ações, ele está dentro da cartilha da extrema-direita. Uma extrema-direita que se aproveita, inclusive, da forma como muitas vezes as big techs monetizam, ganham dinheiro em cima de suas plataformas. Qual é essa forma? Engajamento máximo, tempo ali usado. Por quê? Esse engajamento vem muitas vezes das posturas radicalizadas, das imagens violentas, do discurso de ódio, que acaba atraindo mais atenção. E com isso, elas ganham mais dinheiro. O Elon Musk entendeu isso também e embarcou com grande gosto nessa cartilha da extrema-direita. Tanto basta ver quem está saindo em defesa dele aqui ou no mundo, né? Vamos lembrar que... Quem tá saindo em defesa dele? O Michael Schellenberger é um cara de extrema-direita? O Glenn Greenwald é um cara de extrema-direita? Do que você tá falando, o retardado? Deixa de ser burro.
Você acha que o Elon Musk, que tomou um prejuízo gigantesco para comprar o X, tá fomentando a extrema-direita? Um cara que a posição dele é ambientalista, acha que não tem fraude na eleição americana, votou no Joe Biden. Esse cara tá seguindo a cartilha da extrema-direita. Vocês são ridículos. Vocês são ridículos. Defender a liberdade de expressão se tornou uma coisa de extrema-direita. Olha que ponto que nós chegamos. Se você não concorda que as pessoas devem ser caladas pelos seus discursos, você virou extrema-direita imediatamente. Isso não pode ser um estado de normalidade mental. Quem defende a liberdade de expressão ou é extrema-direita, segundo essa besta quadrada, ou, segundo o imperador do Xandaquistão, defender a liberdade de expressão é coisa de alienígena, né? Declaração Internacional Universal, dos Direitos Alienígenas prevê que a liberdade de expressão é um direito inalienável, né? Vamos ouvir o que disse o nosso líder supremo. Nossa questão aqui é de agradecer a Vossa Excelência. Não se assustem. E hoje as palavras do eminente decano, ministro Gilmar Mendes. As palavras do Gilmar Mendes, que diz que ele é um tesouro, tipo a dona Florinda se refere ao Kiko. E reiterar, presidente, que tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio. Peraí. Reparem essa parte. A população brasileira de bem sabe que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Eu dei uma pesquisada no Google para procurar qual é o artigo da lei que diz isso, não achei. Disseminação do ódio. Que ódio? Ódio de quem? O Lula não, o Lula é o amor. As pessoas que publicavam nos jornais que o Bolsonaro tinha que morrer, era amor. Esse era a turma do amor. O resto, quando a gente critica a esquerda, é o ódio. Isso é tão cansativo. Racismo, da misoginia. Racismo, misoginia, homofobia. Quem que vocês viram falar racismo? Eu fui banido por racismo, por homofobia ou por qual outro? Misoginia. Alguém pode me acusar de homofóbico? Ou de racista? Misógino, acho que fica meio complicado, né? O cara com 2 filhas que bota elas no centro do mundo. Eu acho que é meio complicado. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. Mas a gente... Peraí. Agora ficou complicado. Você está sendo chamado de tirano no mundo inteiro, como a figura mais draconiana do mundo. Uma das redes sociais que operam em 190 países está dizendo que você é um ditador e está ameaçando sair do Brasil por causa das suas ordens ilegais. Nós tivemos documentos vazados na imprensa mostrando que você quer remover conteúdo e buscar dados das pessoas sem sequer que as pessoas saibam. E você está fazendo isso, mas na verdade nós é que estamos defendendo a tirania? Quem foi que o Bolsonaro censurou? Me diz aí alguém, por favor, aqui no chat, me faz a gentileza de me diz o nome de uma pessoa censurada pelo Bolsonaro. Ou digam quando vocês me ouviram falando que tinham que tirar o Twitter da Vera Magalhães. Tinham que bloquear o eunuco invertebrado da internet. Ou o energúmeno. Alguém me diga algum episódio disso. Então, quem defende tirania? Quem defende censura, ministro? Quem é o defensor da tirania? E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Agradeço novamente a Vossa Excelência e a todo o plenário do Supremo Tribunal Federal nas palavras do nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Obrigado, presidente. Coragem do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Coragem. Qual foi a coragem mesmo de enfrentar o Elon Musk? Botar ele no inquérito das fake news? Qual foi o objeto disso? Qual foi a consequência disso? Eu quero mais é que vocês dobrem a aposta no Supremo Tribunal Federal. Coragem de quê? De bloquear o perfil do Paulo Figueiredo, coitado? O que o Paulo Figueiredo podia fazer? Coragem de perseguir o Alan dos Santos e deixá-lo sem ver a família? Coragem de perseguir jornalistas? Não vejo coragem nenhuma. Vamos ver o que diz o ministro presidente do nosso Supremo Tribunal Federal, porque esse também é muito importante.
né? Vamos ver o que diz o mais ideológico dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Barroso. Eu acho que as respostas que o judiciário precisava dar já deu. Já deu no processo e já deu por declarações do presidente e do decano. Eu considero esse assunto encerrado do ponto de vista do debate público. Agora, qualquer coisa que tenha que ser feita, tem que ser feita no processo. Encerrado? Veremos. Se houver o descumprimento, às vezes as pessoas fazem bravatas, mas não implementam as suas declarações. De modo que, por mim, esse é um assunto que a gente deve virar a página. Nós enfrentamos no Brasil, em outras partes do mundo, uma extrema-direita que disseminou ódio e ataque às instituições e foi preciso tomar algumas medidas para neutralizar esses ataques e proteger a democracia. Foi isso que aconteceu no Brasil. O resto é espuma de quem quer engajamento. Peraí. Eu sou uma pessoa de extrema-direita que ataca as instituições, quero derrubar a democracia, alguma coisa do tipo. É porque eu fui uma das censuradas. O monarca é isso? Monarca é extrema-direita? Eu queria saber se o monarca é extrema-direita. Quem são essas pessoas de bem na cabeça dos ministros? Eu faço o questionamento, e nós já vamos falar aqui daqui a pouquinho, no próximo segmento, sobre se o Elon Musk estava blefando ou não estava blefando. Aguardem que ainda nós vamos falar sobre isso e sobre o Twitter Files. Mas nesse momento, eu quero saber quem são essas pessoas de bem. O que as pessoas de bem, que as não alienígenas, que não disseminam o discurso de ódio, o que essas pessoas estão pensando? Nós temos algumas pistas por exemplo, no veículo de extrema-direita, que publica discursos do ódio, que é o Estadão. Um Estadão que publicou uma coluna, obviamente eu estou sendo absolutamente sarcástico, o Estadão é a voz do establishment de São Paulo, e o Estadão publicou um editorial de opinião, como a opinião do jornal, chamando o Alexandre de Moraes de a rainha de copas do STF, e disse que ao mandar investigar Elon Musk após ter sido alvo de suas críticas, o ministro Alexandre de Moraes reforça o caráter arbitrário do inquérito sobre as fake news e milícias digitais. E o Estadão é um termômetro importante porque ele fala sobre uma certa elite. Não é um jornal confiável, não é um bom jornal, eles foram cúmplices disso tudo que estava acontecendo, mas eles fazem parte do nosso processo de aumentar o custo Xandão. Nós vamos ter que cooptar e convencer o Estadão, nós vamos ter que ter os meninos lá do MBL atingindo. Parece que o Kim Kataguiri chegou na puberdade essa semana, muito parabéns para ele, já deve ter até pentelho, e percebeu que o Alexandre de Moraes é um tirano. Eles ainda estão naquele discurso de que são tirano, mas o Bolsonaro é um outro tirano, nós precisamos encontrar o caminho do meio. Não tem problema, faz parte. Nós vamos ter que carregar esse piano para resolver esse problema do Brasil. Mas o Estadão é uma voz importante. É um lado da história. Além do Estadão, nós precisamos saber o que pensam as pessoas. E uma pista do que pensam as pessoas, porque será que são todas alienígenas? Uma pista do que pensam as pessoas foi matéria da CNN, está no site do Paulo Figueiredo Show, lembrando todas as notícias do Brasil atualizadas, um trabalho espetacular feito pela minha equipe e modéstia à parte, em parte por mim também, tá lá no site do Paulo Figueiredo Show. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com e ter as notícias. Inclusive, no final do dia, nós mandamos um boletim com as principais notícias do dia para você se atualizar. Mas uma delas diz o seguinte: 68% das menções nas redes foram críticas ao STF e 32% criticando o Elon Musk. Aí, os dados foram coletados entre 0 horas domingo e do dia 7 e às 13 horas da terça-feira, e segundo essa pesquisa da Quest, 68% das menções foram em favor do Elon Musk e 32% em favor do Alexandre de Moraes, ou em desfavor do Elon Musk. E isso é muito interessante por vários motivos. Nós temos um outro levantamento, esse feito pelo The Spectator Index, que
tá atualizado aqui nesse... Não, Final Results, tá aqui, uma enquete que teve 178 mil votos, e segundo essa enquete, 61% das pessoas apoiavam o Elon Musk e o X, e 38,4% apoiavam o Alexandre de Moraes. Lembrando, claro, essas enquetes, essas coisas não têm representação estatística como uma pesquisa de opinião, mas elas mostram algumas coisas importantes. A primeira delas é que você também que está em casa precisa entender, por mais que estejam aumentando as críticas ao Alexandre, etc., a divisão no Brasil vai acontecer, e nós temos um alto grau de pessoas que defendem uma ditadura. Elas defendem, são pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com seus direitos e liberdades individuais. Dentro da esquerda você tem espectros, tem aqueles caras, tipo, pensa o Joel Pinheiro da Fonseca. Eu gosto do Joel, me dou bem com ele. Ele já está há um tempinho dizendo que é um absurdo. Quando me calaram, ele não fez nenhum, acho que ele ficou feliz que não ia mais debater comigo, não fez nenhum, não falou nada, não reclamou de nada, mas agora ele já está começando a falar que o Alexandre de Moraes talvez esteja ficando um pouco exageradamente despótico. E tem esse processo, tem essas pessoas do MBL, tem aquelas pessoas ali da esquerdinha, digamos assim, liberal. Daqui a pouco a gente vai pegar um João Amoedo da vida, não que tenha relevância, mas é só como termômetro, mostrando para a gente o que essas pessoas pensam. E nós temos um percentual, segundo 32% segundo a Quest, 40% segundo 38%, segundo o Spectator Index, que vão apoiar essa ditadura. Saibam disso. Esse é o processo. A nação... Só que eu acho que essas pessoas são minoria no Brasil. Então, para aqueles que dizem que o Lula não tem voto, que porque o Lula ninguém aparece apoiando ele, etc., entendam. O Xandão está vivendo na bolha dele dos 38% e você está vivendo na tua bolha dos 60%, ou 50 e poucos por cento, seja lá qual for. Cada um vivendo na sua bolha e com uma percepção alterada do universo. Vence aquele que compreende melhor a realidade. E por isso que o processo de compreensão da realidade, todo o processo passa pelo convencimento e conscientização nacional e internacional, da qual nós certamente vamos falar daqui a pouco. Então, eu acho que estes números vão se alterando a partir do momento em que o X acabar sendo forçado a ser fechado no Brasil. O custo vai aumentando. E isso é uma conversa que nós temos que ter.